Boa de Deus, eu estou aqui interrompendo a programação para convidar você a ir na loja do site www.caiofabio.net. Você está vendo aí as imagens do site e entre na loja do site. Aí é onde esse cursorzinho clicou. Aí tem tudo o que você pergunta onde pode achar. Tem livros meus, antigos e novos, inclusive lançamentos novos, como O Caminho do Discípulo e tantos outros livros, o nosso Novo Testamento à sua disposição e um monte de outras coisas na loja do site. Os DVDs de Israel antigos e os que estão sendo editados atualmente, todas as mensagens que vêm sendo gravadas de 6 anos para cá e muitas do passado, de modo que lá você tem o que você procura, para você e para os seus amigos, e eu espero que você aproveite essa oportunidade agora. Sabe o que significa agora? Agora mesmo. Tchau. Na caminhada com os discípulos, o que Jesus sobretudo queria era que a palavra entrasse na mente e no coração, pois se ela se instalar aí, será uma consciência que caminha sólida e que na hora em que os problemas surgirem, o indivíduo vai perguntar: para quem irei? Aprendi que somente tu tens as palavras de vida eterna. O Evangelho chega dizendo: ou eu me torno vida em você, ou a simples exposição a mim gerará morte em você. Para uns é cheiro de vida para vida, para outros é aroma de morte para morte, mas é o mesmo Evangelho. Se acolhido, gera o homem espiritual. Se tolerado, produz o homem carnal. Se rejeitado, produz o homem natural. Simples assim. Esse é um trecho do livro O Caminho do Discípulo, do pastor Caio Fábio, que você adquire na editora Prólogos, no 6134834276 ou no editoraprólogos@caiofabio.net. É um prazer muito grande ter o privilégio de abrir o Evangelho. É um privilégio maior do que qualquer outro privilégio neste mundo para mim. E compartilhá-lo com quem quer ouvi-lo, como eu espero que seja o seu caso. Eu quero ler para nós no Evangelho de João, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus é absolutamente singular. Não há entre as singularidades nenhuma singularidade que com a dele se assemelhe. Porque o que você tem em Jesus é um encurralamento da nossa existência ante o absolutamente louco e inusitado aos nossos sentidos. Porque ou Jesus é quem ele diz ser, ou ele é o mais desvairado de todos os loucos, megalomaníacos, tomado de uma autopercepção de divindade completamente sincera e louca.
Porque não nos sobra outra alternativa. Não dá para nós pensarmos em Jesus como um mestre que ensinava coisas boas, se ele estava auto-enganado a respeito dele nesse nível narcisístico e megalomaníaco que a gente encontra aqui. Ele olha para cima, chama Deus o Pai, diz que o Pai o glorificou na terra, pede ao Pai para glorificá-lo ainda mais, afirma qual foi a obra que o Pai lhe confiou a fazer, que era conceder a vida eterna a todos os que o Pai tinha dado a ele. E diz mais o seguinte: ele se coloca num lugar que na cabeça de um judeu, nos dias dele, era a coisa mais louca e impensável do mundo. Ele se faz um com o Pai e se chama de o Filho. Não na perspectiva da banalização, conforme a gente usa essa expressão, também sou filho de Deus. No caso dele, não, era carregada dessa ideia que transcendia a física, a criação, que o colocava como ente engendrado e igualmente igual ao Pai, Deus de Deus. A ponto de que ele conclua dizendo: porque o meu desejo é estar contigo, meu Pai. De modo que eu peço que tu me glorifiques contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Glorifica-me contigo mesmo e junto a ti, ó Pai, com a glória que eu tinha em ti antes que houvesse universo, multiverso, tempo, espaço, mundos paralelos, camadas dimensionais, criaturas de qualquer que sejam as naturezas, antes que houvesse tempo, espaço, antes que houvesse qualquer que fosse a mensurabilidade de existência, antes do nada, antes do tudo, antes de qualquer coisa que fosse referência, glorifica-me, ó Pai, de novo, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse criação, qualquer que fosse ela, qualquer que tenha sido a dimensão. Ora, uma pessoa que diz uma coisa dessa, não deixa a gente com muitas alternativas. Ou ele é Deus ou ele é doido, mas não tem nada no meio do caminho, compreendeu? Não dá para dizer, como eu falara antes, que ele era um mestre legal, porque essa megalomania faria dele um narcisista adoecido. Não dá para pensar nele como um profeta. Porque um profeta que diga isso de si é um doido. Não dá para pensar nele como o maior espírito de luz, porque um espírito de luz humano que tem esse auto-engano é louco. Qual é a alternativa que nos sobra? Não dá para pensar nele como charlatão, porque charlatão ele não foi. Não dá para pensar nele como um oportunista, porque tudo que ele não viveu foi oportunismo. Ele trabalhou contra as oportunidades, andando num fluxo de vida, de obstinação de vida e de ressurreição. Então, o que me sobra em relação a Jesus? Quando eu o vejo dizer o que ele diz aqui: Pai, olha só, é chegada a minha hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Só Deus ou doido diz um negócio desse. Nem o general Gaddafi tem essa loucura.
de dizer: eu tenho autoridade sobre toda a carne, a fim de conceder vida eterna a todos os que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a mim. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a mim como teu enviado. É muita loucura. Ou então é Deus. E se é Deus, significa que Deus esteve entre nós. Significa que Deus andou no mundo. Significa que Deus falou. Significa que Deus interveio. Significa que Deus não nos deixou na escuridão. Significa que tudo quanto Jesus disse é palavra de Deus, conforme ele dissera que era. Ou então, meu querido, olha, risque Jesus da sua lista. Não dá nem para convidá-lo para o casamento. É doido, desvairado. Ou cai numa categoria de insanidade que não nos convém proximidade. Teria sido o louco mais desgraçado que já passou pelo planeta Terra, porque não foi detectado, porque não foi sentido como tal, porque foi levado a sério, a ponto de que milhões de pessoas o amaram e deram a vida para sustentar que aquilo que acerca dele criam era verdade para elas e que não abririam mão sob hipótese alguma. E mais do que isso, pessoas que enfrentaram tudo, enfrentaram o cristianismo, enfrentaram a religião, enfrentaram oposições, enfrentaram a si mesmas, mas não desistiram sob hipótese alguma daquilo que diziam que para elas era mais real, era mais concreto, era mais tangível do que tudo que a gente possa chamar de tangibilidade. É nesse nível que Jesus está para mim. Porque para mim ele não é doido. Para mim ele só é inconcebível. Para mim, é como disse o Thomas Carlyle, historiador, falando acerca da possibilidade de Jesus ser uma invenção humana, uma criação, a maior construção de todos os mitos possíveis. E ele disse o seguinte: olha, se Jesus é um mito, nós não estamos livres de Deus. Porque a mente que tivesse inventado um Jesus tinha que ser objeto da nossa adoração para sempre. Porque Jesus é absolutamente singular. Ele não tem a modéstia de Buda, de dizer: olha, eu estou aqui, eu vou aprender, o meu caminho é de aprendizado. Buda é um caminho de aprendizado pessoal, buscando o processo de mortificação da pessoalidade e de tudo quanto se manifestasse como egoísmo, até que o objetivo final de toda busca, por mais que a vida seja vivida com compaixão e estimulada que assim o seja, o final de tudo é a dissolvência de todas as pessoalidades no nirvana, no mar absoluto de nenhuma consciência individual. Mas foi um processo dele. Eu olho para ele e digo, do ponto de vista humano, aceito a fenomenologia que o categoriza. Eu olho para um Maomé da vida e vejo um ser humano com todas as suas ambivalências, ambiguidades, contradições, e que teve seu papel importante para uma população que, de outra feita, naquele momento, naquele período, não teria tido outro horizonte, mas um deles se saiu com essa síntese de Velho Testamento, Novo Testamento e mais
a história particularizada da relação de Deus com Agar e com Ismael, porque eles são parentes dos judeus, aí formou ali o Alcorão, que é uma síntese dessas versões numa perspectiva, a meu ver, muito mais infantil de narrativa. Tão infantil que ele cai na categorização da aceitabilidade religiosa. No entanto, para aqueles que estão, de fato, olhando para Jesus, o que fica é a impossibilidade de categorizá-lo. Ou ele é Deus, meu querido, ou ele é absolutamente doido. E é diante desse encurralamento que eu estou, que você está. Não dá para a gente ficar tratando Jesus como um cara legal, como mais iluminado, como um que faz parte do rol dos mais, da sabedoria humana. Jesus não cai nessa categoria. Ou a gente o interna e o esquece e o arranca e diz é doido, ou é Deus. Porque o que ele diz dele mesmo é isto aí. E um cara que chega dizendo, eu tenho autoridade para dar a vida eterna a quem crê em mim, e diz que existia com o Criador antes de haver o universo, e que essa é a glória para a qual ele é chamado, esse indivíduo ou é Deus ou é doido. Mas não dá mais para você ficar brincando com Jesus como se Jesus fosse assim, essa coisinha bonitinha, legalzinho, o maior de todos os amuletos que a gente leva para casa. Não entendo nada sobre ele, mas mamãe disse que ele era Deus, tinha muita fé nele, papai também, a família inteira tem uma fé danada em Jesus, como as pessoas costumam dizer, eu creio muito em Jesus. Eu não sei como é que é crer pouco em Jesus. Eu creio muito em Jesus. Eu creio muito em Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Esse tipo de relação com ele é uma relação de Barbie. Barbie religiosa, que você nem avaliou, porque se for olhar para Jesus mesmo, como Jesus se apresenta, não dá para vir com outro diagnóstico. Ou a gente o expulsa da nossa mente para sempre como doido, ou então a gente para de brincadeirinha e se curva diante dele como Deus e leva a palavra dele mais a sério do que qualquer outra realidade. Você não brinca com a lei da gravidade, brinca? Brinca não. Você brinca de subir em prédios, pular lá de cima? Você pratica salto livre de aviões, queda livre, sem paraquedas? Sem nada? E vem crendo que se bater as asinhas bonitinho, você pousa suave, super-homem. Não. Você não brinca nem com a lei da gravidade. Agora, você vai brincar com a gravidade da palavra de Jesus? Pelo amor de Deus. Tome uma decisão de homem, de mulher. Faça uma escolha radical. Designe Jesus pelo que ele merece ser designado, mas na minha lógica, e eu não chego a ser burro, olhando para ele, ele não me dá uma terceira via. Ou é doido total, ou é Deus absoluto. Decida se Jesus é doido. Se é doido, esqueça ele. Se é doido, não me assista, desliga a TV agora, você está perdendo o seu tempo. Não há nada em mim que seja agradável para que você fique parado e assistindo sem fé. Se ele é doido,
salve-se de mim. Se ele é doido, salve-se dele. Se ele é doido, salve-se do Novo Testamento que está aí perto de você. Rasgue isso, jogue fora. Se ele é doido, acabe com essa palhaçada toda de fé. Agora, se ele é Deus, pare de palhaçada você. Se ele é Deus, chega de ficar achando que dá para a gente brincar disso. Porque quanto mais a gente brinca disso, mais cínico a gente fica. E quanto mais cínico a gente fica, muito, muito mais difícil é a nossa situação. E aí, tanto mais quanto a gente fica ouvindo, sem crer que de fato ele é quem ele dizia ser, quem ele disse ser, mais cínicos a gente vai se tornando. Aí a gente mergulha numa categoria que nos coloca nesse estado em que você está. O estado em que você está é aquele estado. Aí no meio, no limbo, você nem se entrega a ele e nem de fato diz, ele não serve. Ele virou só essa coisa que você carrega como um amuleto de sorte que você leva. Ele é um tabu. Só isso para você. É uma realidade cultural para você. É apenas um Deus nominal para você. Mas em você não há nada além disso. E eu sinto uma pena enorme de ver as pessoas nascerem, crescerem, viverem e morrerem, tratando Jesus como uma coisa legalzinha, boa, que não faz mal a ninguém, que ensina o bem. Quando de fato Jesus veio e o que ele disse é infinitamente mais radical do que ensinar a gente a ser bonzinho. Jesus não tem um discípulo bonzinho, ele só tem discípulo bom. Agora, se você quer se tornar discípulo de Jesus e aprender mais desse evangelho que eu estou ensinando, você viu aparecendo aí o endereço da vemvtv.com.br durante todo o programa. Eu queria que você migrasse agora daqui para lá e continuasse assistindo na internet milhares e milhares de coisas que eu tenho a dizer a você. E também eu quero convidar você para visitar o meu site aqui, que já vem aparecendo desde o início do programa. Porque se você quiser saber aonde pode se reunir conosco hoje, domingo, às 19 horas, se o seu coração tem esse interesse de verdade, vá no endereço do meu site, bem na frente em destaque. Você vai saber aonde hoje, às 19 horas, você vai continuar poder ouvindo o Evangelho. Eu quero de todo o coração que eu tenha pelo menos conseguido instigar você a tomar uma decisão. Porque Jesus ou é Deus ou é doido. Mas ele não é essa figurinha de nada, essa Barbie religiosa, na qual ele se tornou na existência sem coragem, sem fé e sem consciência da maioria de nós. Que Deus nos abençoe, que abençoe o seu dia. É o que eu desejo de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Para você que, em vendo essas imagens, deseje ir até lá, passar uma semana, um fim de semana, levar a família, a casa que nós temos lá dá para até 12 pessoas. De modo que você pode ligar para a Ângela e visitar esse paraíso que está aparecendo aí. São 14 cachoeiras para você visitá-las, andar nelas, é tudo bem pavimentado, chãozinho limpo, 14 cachoeiras, sendo que dessas 7 fazem parte de uma trilha
praticamente exclusiva, só da casa que nós arrendamos. E dentre essas 7, há 4 cachoeiras de porta fechada exclusivas só para quem arrendar a casa. Aí tem a maior de todas, que é essa Esmeralda, que faz parte desse grupo de 7 que ficou para nós no arrendamento. E aí depois vem outras lindas que você vai ver, Paraguaçu, o Poço da Estrela, são várias cachoeiras belíssimas. E o mais fantástico é que você entra no riacho que vai formando essas cachoeiras, seja na queda d'água mais alta, eu aí dando um pulo lá com a garotada. Foi num dia que eu fui gravar aquele primeiro programa lá. Levei a câmera da Bruna, que estava comigo aí filmando embaixo d'água. Enfim, é uma delícia, é um avatar de prazer para quem quiser ir. Agora, fora isso, tem lá uma casa espetacularzinha, com lareira, um lugar do lado de fora para fogueira, 12 pessoas podendo dormir com tranquilidade, 4 suítes simples, limpas, bonitas, salas imensas, um bom gosto na decoração enorme, tudo no seu cantinho. A pessoa só tem que ir. Tem prato, talher, roupa de cama, tá toalha, tudo limpo, cheiroso, lavado, gostoso, para quem desejar ir. O ideal é irem até 12 pessoas. Mas se o cara quiser alugar para ir sozinho com a esposa, mais ninguém, e ficar só, é uma lua de mel sem comparações. Especialmente porque ele tem essas cachoeiras aí sem ninguém, para ele ficar lá com a mulherzinha dele à vontade, namorando e passeando, e lendo a palavra, orando. Enfim, eu não quero outra vida. Está a 180 quilômetros aqui de Brasília, olha aí embaixo d'água, ainda é cheio de peixinho lá. E eu não quero outra vida. Vou estar sempre indo para lá, tenho ido e espero que muita gente se anime a vir. É tudo assim, com esse chão de tábuas de maçaranduba de ótima qualidade, né? Esse aí é o Neném Molinho comigo lá, o Teteus, que está sempre no colinho do vovozinho dele, né? Desses lugares gostosos aonde a gente vai. De modo, minha gente querida do Brasil e do mundo, porque nós estamos sendo vistos aí em volta da Terra. É um lugar que vale a pena você pegar um avião e vir de qualquer lugar do planeta descansar aí. Olha a casa, o nome dela é Druidas. Espero que os evangélicos não impliquem com o nome, né? Aí a sala de entrada, um salão, meu irmão, que reúne aí, nós já fomos para lá, 15 pessoas, sobra espaço. Essa é a sala interna, lareirinha está ali, tem televisão. Se você quiser se atualizar todos os dias, você se atualiza, sabendo o que está acontecendo no mundo. Isso aí é uma das suítes, é tudo muito simples, limpinho, bonitinho, gostoso, de bom tamanho, 4. 3 do lado de dentro e uma independente do lado de fora. Tem também um quarto de solteiro do lado de fora. E essas salas aí, tem também colchonete para crianças, quando você leva menores ou mais crianças e tudo. E essa lareirinha aí, você não quer outra vida, com marshmallowzinho à noite, conversando com a esposa. E o luar, meu irmão, isso que o Daniel mostrou aí não foi o sol, foi a lua. É um luar da pesada.